do Brasil que nos observa de longe. Bom dia a todos também. Nós temos, John, quantos polos estão conectados aqui? Ainda não temos esse número, mas são muitos, Então, inicialmente, eu queria dar algumas informações. Primeiro, o nosso tradicional horário, né? 2 aulas expositivas pela manhã. Depois do almoço, vocês serão divididos em grupos. A informação de quais são os grupos e quantas pessoas tem em cada grupo virá ao longo da manhã. Receberão uma lista de exercícios para tentar resolver. Exercícios que têm ligação com as aulas da manhã. E depois retornaremos a este auditório para a discussão das soluções que eventualmente vocês conseguirem. É a parte mais animada do dia, em que eu e os outros professores vamos para a plateia e vocês virão aqui para frente, tá? Mostrar o que conseguiram ou não. A discussão costuma ser muito rica, porque para cada problema, frequentemente, mais de uma solução é encontrada. E, enfim, a sessão costuma ser bastante animada. Essa primeira aula, que será sobre geometria analítica plana, estava a cargo do professor Elon, que lamentavelmente não vai poder estar aqui conosco hoje, que ele está com uma forte gripe, com a garganta inflamada, enfim. Então, emergencialmente, eu vou falar sobre o que ele falaria. Bem, uma outra coisa é que vocês receberam a lista de exercícios referentes à geometria analítica plana. Infelizmente, essa lista não é a correta. Então, podem eliminar hoje pela manhã e também para todos os outros polos vão receber a lista correta, né? A lista que vocês receberam não é a correta, de geometria analítica plana. Bom. Muito bem. Bom. Mais uma coisa. Esse curso de aperfeiçoamento de professores do ensino médio, ele não é um conjunto de aulas ou instruções que vocês possam retransmitir aos seus alunos. Não é. Esse é um curso para professores e não para alunos. Então, é um curso onde nós vamos falar de matemática, vamos estimular a que cada um dos professores sempre se mantenha estudando, se aperfeiçoando, né? Incutir essa semente. E se, eventualmente, vocês tiverem oportunidade de ministrar algum tema que nós abordarmos aqui, tudo isso vai ter que passar por um filtro pessoal de vocês para adequar a linguagem aos seus alunos. Tá? Uma coisa é falar para aluno do ensino médio, outra coisa é falar para professores do ensino médio. Essa é a nossa função aqui. Tá? Então, todas as aulas não serão um conjunto de macetes que vocês acham que vão imediatamente transladar para a sua sala de aula. Não é nada disso. Tá? A geometria analítica, que sempre fez parte dos nossos programas do ensino médio, né? Também é ministrada nos diversos locais do Brasil de maneira bem diferente. Sempre foi assim. Eu me lembro que, quando eu era
ainda estudante da escola de engenharia e me metia a dar aula de matemática, eu fui convidado por um diretor de um cursinho pré-vestibular para dar um curso de geometria analítica naquele ano. Eu aceitei o desafio, né? Eu era um pirralho, e o diretor me perguntou assim: você vai dar esse curso com vetores ou sem vetores? Aí eu fiquei meio parado e ele explicou: porque há 2 anos atrás o professor fulano de tal deu um curso de geometria analítica completamente tradicional. Ano passado o professor fulano de tal deu um curso totalmente vetorial. Não pude aproveitar nada das apostilas, então quero saber como vai ser o seu curso. Aí eu disse assim: olha, faz o seguinte, pega os 2 cursos anteriores, soma e divide por 2 e vai ser assim. E eu creio que foi bem. Então, aqui no Rio de Janeiro se dá muita ênfase aos vetores. Em São Paulo, não. E em cada lugar do Brasil, os vetores, ora estão presentes, ora não estão. Ora os vetores estão fazendo parte dos temas do ensino médio, ora vetores são coisas da física, são objetos estranhos. Mas não. Os vetores, eles são objetos muito interessantes, eles são amigos, são fáceis de trabalhar e, frequentemente, como vocês vão ver aqui, produzem soluções dos problemas de forma muito elegante e muito rápida, né? Então, nós vamos fazer um apanhado sobre geometria analítica do plano. Não vai ser uma coisa totalmente vetorial, mas vamos botar os vetores para trabalhar quando eles forem, assim, úteis. Bom, eu recomendo que vocês também observem a aula que está no site, a aula de janeiro de 2011, quando essa aula foi dada pelo professor Elon. Ele, como assim, aquele matemático puro, nessa aula ele foi extremamente cuidadoso com os conceitos, né? Com todas as noções corretas. Eu já vou falar de uma forma mais prática. Então, como são aulas bem diferentes, eu recomendo que, quando tiverem tempo, dêem uma olhada lá no professor Elon falando das coisas, dos conceitos. E aqui nós vamos trabalhar de uma forma um pouco mais relaxada, né? Então, como é que a coisa começa? A geometria analítica, ela mostra uma ponte entre a geometria tradicional, geometria euclidiana, e a álgebra. É uma forma de tratar algebricamente as figuras geométricas. Então, ela permite soluções algébricas de problemas geométricos e, ao contrário, né, interpretações geométricas de fatos algébricos. A coisa começa com 2 eixos. Relembrando, o que é um eixo? É uma reta orientada quer dizer que eu escolhi um sentido de percurso, e isso fica claro. Existe um ponto fixo chamado origem, a que nós vamos associar o número 0. Já existe uma noção de distância, portanto, existe alguma unidade de medida, e cada ponto do eixo possui uma abscissa que é igual à sua distância à origem, com um sinal positivo se estiver à direita e negativo se estiver à esquerda.
Todos os números reais, então, estão contidos nessa reta e a cada ponto, né, está associado a um único número real. Aqui eu exibi a unidade de medida que eu adotei. Perpendicularmente a esse eixo, nós colocamos um outro eixo. Perpendicularmente por quê? É para tornar as coisas mais fáceis, não é obrigatório. Eu poderia colocar um segundo eixo não perpendicular, mas isso traria complicações nas fórmulas, principalmente aquelas que envolvem distâncias, porque com eixos perpendiculares eu preciso apenas do teorema de Pitágoras, enquanto que se os eixos formarem algum ângulo não reto, eu vou precisar de lei dos cossenos o tempo todo. Então, eixos perpendiculares. Uma coisa fundamental é que a unidade de medida é uma só. Ou seja, os dois eixos, eles estão graduados exatamente na mesma unidade. Por que eu falo nisso? É porque todos nós, um dia, quando lidamos, por exemplo, com cálculo, lidamos com funções. Então, se eu estou lidando com funções aqui no plano cartesiano, não há a menor obrigação que os dois eixos estejam graduados na mesma medida. E, frequentemente, isso é até impossível, porque se eu estou querendo representar o gráfico de uma função que represente, digamos, o seguinte, no eixo vertical eu vou colocar o faturamento anual de uma empresa e aqui eu vou colocar o tempo em anos. Então, primeiro ano, segundo ano, e assim o tempo vai andando e aqui eu vou anotar o meu faturamento. Então, quer dizer, você tem, no caso, um gráfico qualquer, em que os eixos, né, são graduados de forma totalmente diferente, uma vez que eles exprimem grandezas diferentes. Na geometria analítica, não. Se nós não tivermos esse cuidado, a circunferência fica achatada, enfim, as coisas se deformam. Então, é uma grande preocupação essa de que tudo é medido com a mesma unidade. Muito bem. Dessa maneira, então, cada ponto do plano é representado por um par ordenado, né? Se eu tenho um ponto P, uma reta vertical vai determinar no eixo horizontal um número real x e uma reta horizontal determina no eixo vertical o número real y e nós escrevemos desta forma. Esse sinal de igual, ele está me dizendo que eu estou identificando o ponto com o par ordenado que o representa. São coisas diferentes, veja bem. Um ponto, conjunto de todos os pontos do plano e o conjunto de todos os pares ordenados, que é o R2, né? Nós estamos fazendo uma identificação. A cada ponto corresponde um único par ordenado e vice-versa. Cada par ordenado, isso representa um único ponto. Mais ainda, eu vou, nesse mesmo desenho, introduzir uma seta que vai dar origem ao ponto P. Vamos chamar essa origem de ponto O. E esta seta vai ser representada pelo mesmo par ordenado. É sempre um pequeno incômodo quando eu começo a representar duas coisas diferentes pelo mesmo símbolo. Aqui nós estamos, então, considerando a Santíssima Trindade. Ponto,
para-ordenado e vetor, né, como uma coisa só. Esse fato vai trazer frutos muito interessantes. Muito bem. Agora, imagine você que eu construa uma outra seta com a seguinte propriedade. Essa minha seta AB, ela é paralela à OP, tem exatamente o mesmo tamanho, e elas estão apontando para o mesmo lugar. Quer dizer, a gente fala isso dizendo que eles têm o mesmo sentido. Então, essas duas... A palavra seta significa segmento orientado. Tá? Então, nós vamos dizer que dois segmentos orientados são equipolentes quando tiverem exatamente essa mesma propriedade. Eles são do mesmo tamanho, eles estão contidos ou na mesma reta ou em retas paralelas e têm mesmo sentido. Então, eu vou dizer que se AB e OP são segmentos orientados, equipolentes, repita mentalmente o que são segmentos orientados equipolentes. São segmentos de mesmo tamanho, estão contidos na mesma reta ou em retas paralelas e têm mesmo sentido. Então, nós dizemos que eles representam o mesmo vetor. Então, o vetor é um ente abstrato que tem representação em todo lugar do plano. Então, todo vetor, toda seta que tiver o mesmo tamanho que essa, for paralela a ela e tiver o mesmo sentido, você diz então que você está vendo uma representação do mesmo vetor OP. Frequentemente, nós representamos o vetor por uma letrinha minúscula. Bem, então eu tenho um objeto chamado vetor, que tem a mesma... Quando eu pego essa seta e trago ela para a origem, eu consigo esses dois números, que são as coordenadas do vetor. O interessante é que eu posso fazer operações com esses objetos. Antes, aliás, das operações, eu preciso falar na igualdade. Quando é que, então, dois vetores, dois segmentos orientados, quando é que eu digo que eles são iguais? Deixa eu fazer um parênteses aqui para falar de alguma coisa que não tem nada a ver. Hoje em dia,
Aqui a gente ainda usa quadro de giz, né? Mas em todas as escolas a gente usa isso aqui, né? Quadro branco e pilô. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Esses dois objetos que eu estou segurando aqui, eles são iguais? Eu vi várias cabeças balançando assim, outras ao contrário. Por quê? Porque eu não disse o que é igual. Não sei. Não é? Se igual significa congruente, eles são iguais. Congruente, tem exatamente a mesma forma, né? Agora, se igualdade inclui cor, aí já não são iguais porque não tem mesma cor. Se, além de ser congruente, se eles tiverem que ter mesma posição, também não são iguais. Aí só seriam iguais se eu colocar assim. Então, veja bem, né? Já está mais ou menos sacramentado pela definição, né, que vetores iguais ou a mesma representação do mesmo vetor são expressões equivalentes, né? Então aqui não precisa ter mesma cor, mas precisa ser equipolente, quer dizer, tem que ter mesmo tamanho, né, ser paralelo ou estar contido em retas paralelas e ter mesmo sentido, né? Então, essas coisas, esses pilões aqui, nesse critério, não são iguais. Bom, se eu tenho um vetor U e um vetor V, repara que essas setas podem ser desenhadas em qualquer lugar. Sempre que eu fizer uma seta com o mesmo tamanho de U, paralela a U, e com o mesmo sentido de U, estou desenhando o mesmo vetor em outro lugar, né? Então, a adição é feita dessa maneira. Pegue uma cópia de U, com a mesma origem, uma cópia de V, aliás, eu vou fazer melhor ainda. Não vamos botar na mesma origem, não. Vamos colocar ela aqui a seguir. Aqui uma cópia de V. Vou dar U aqui. E este segmento orientado a esta seta é uma representação de U mais V. A outra operação, que é a subtração, né, é feita assim. Pegue uma cópia de U, agora sim, faça uma cópia de V com a mesma origem, e feche o triângulo. Você pode orientar este segmento de duas maneiras. Caso sua orientação seja esta, agora esta seta representa a diferença U menos V. Orientando no sentido contrário, V menos U.
A terceira operação, que é a multiplicação por um número real, pegue, por exemplo, o vetor V, multiplicar V por um número real significa criar um vetor vamos supor alfa vezes V, alfa aqui real, que é paralelo a V, ou está contido na mesma reta que V, como quiserem, tanto faz. E o seu comprimento é alfa vezes o comprimento de V, se alfa for positivo. Se alfa for negativo, o sentido é inverso. Então, essas são as operações básicas com vetores do ponto de vista geométrico. Do ponto de vista algébrico, eu estou representando cada vetor por um par ordenado. Não é? Como é que eu vejo o par ordenado que representa cada vetor? Eu pego o vetor, faço uma cópia dele a partir da origem e olho para as coordenadas de P. Essas serão as coordenadas que estão associadas a cada vetor, independente do lugar onde ele esteja. Então, se eu tenho um par ordenado x, y, eu vou definir o que seja a soma de dois pares ordenados. Diferença, da mesma forma. E a multiplicação por número real. Então, a geometria analítica, ela vai lidar com essa dualidade. Operações com vetores do ponto de vista geométrico, né, e do ponto de vista algébrico. Observe agora o seguinte. Se eu tenho um vetor AB, em algum lugar desse plano existe uma origem que já foi fixada. Tá? Digamos que a origem esteja aqui. Passando por essa origem, existem dois eixos perpendiculares que eu nem estou desenhando. Né? Posso ter um eixo aqui, outro para lá. Mas existe uma origem, isso é que importa. Então, eu vou criar o vetor que vai da origem até o ponto A e o vetor da origem até o ponto B. Ora, pela minha regrinha,
de soma, eu tenho que o vetor OA mais o vetor AB dá como resultado o vetor OB, não é assim? Agora observe que eu estou fazendo essa identificação, né? A cada ponto do plano eu estou associando o vetor que vai dar origem até ele e vice-versa. Então, no lugar de escrever vetor OA, eu posso escrever simplesmente A. E no lugar de OB, eu posso escrever simplesmente B. Isso aqui é uma maravilha de interpretação. Quer dizer que se eu estou em A, acrescentando o vetor AB, eu chego em B. Então, esse elemento, né, é um objeto transportador. É algo que faz você que está em A atingir B. Então, se você está em A e você acrescenta este vetor AB, agora estou chamando simplesmente por V, você chega em B. E essa relação daqui é comumente escrita dessa forma, dizendo que as coordenadas do vetor AB você visualiza fazendo a diferença entre as coordenadas do ponto B e as coordenadas de A. É isso que está escrito aqui. Por exemplo, se você está no ponto 1, 2, e soma o vetor 5, 3, você atinge o ponto 6, 5. Então, nesse exemplo, repara que aqui eu tenho um ponto, A, eu somei a esse ponto um vetor, e atingi o ponto B. Então, 1 e 2 são as coordenadas do ponto A. Eles estão nas coordenadas do ponto A, são visíveis nos eixos. As coordenadas de B, 6 e 5, são visíveis nos eixos. Porém, esse par ordenado, 5, 3, significa que este triângulo retângulo, não é, que tem lados paralelos aos eixos, significa que você deve somar 5 unidades à abscissa de A para obter a abscissa de B. Então, se A tem abscissa 1, B tem abscissa 6. E precisa somar 3 unidades à ordenada de A para atingir a ordenada de B. Então, as coordenadas do vetor são visíveis nesse triângulo retângulo. Então, essa forma de trabalhar é muito rica. Então, dessa maneira, eu posso representar qualquer vetor, desde que, por exemplo, se eu tenho o vetor V igual a 4 menos 3, se eu posso desenhar esse vetor em qualquer lugar que eu quiser. Se eu quiser desenhar esse vetor a partir do ponto A, eu sei que eu tenho que me mover 4 unidades para a direita
e 3 unidades para baixo, para atingir o ponto B. E o vetor V é visível nesta pequena seta. Aqui você visualiza o vetor 4 menos 3. Claro que esse desenho pode ser feito em qualquer lugar do meu plano, exato? Ele é sempre o mesmo. Aliás, vocês conseguem imaginar a palavra vetor sendo utilizada em outro contexto que não matemática? Vetor. Em algum outro lugar não matemático que use essa palavra. Biologia. Por exemplo? Isso. O mosquito Aedes aegypti é o vetor da dengue. O que ele quer dizer com isso? Vetor é aquilo que transporta. O vetor, a sua raiz latina, quer dizer exatamente isso, aquilo que transporta. Então, se eu estou nessa localização, este vetor me transporta para aquela outra posição. Todo livro de geometria analítica tem um exercício igual a esse. ABCD é um paralelogramo. A é o ponto 1, 2. Então, estou dando a posição do ponto A. B, 6, 4. C, 8, 7. Quero saber as coordenadas do ponto D. Determinar D, quer dizer, determinar o par-ordenado que determina a sua posição. Muito bem. Nos livros didáticos de geometria analítica, a maioria deles é feito em São Paulo, e lá em São Paulo eles têm horror a vetor. Vetor não aparece. Mas tem esse problema lá. Eu ontem, inclusive, peguei um livro antigo do IESE, e tem todo livro de geometria analítica, né? Como é que é resolvido isso da forma, assim, tradicional? Vou descrever. Faz-se a equação da reta AB, já que eu tenho os pontos A e B, equação da reta. Aí pelo ponto C, que é conhecido, eu faço a equação de uma reta que passa por C e é paralela à reta B. Já a gente recorda, né, retas paralelas. Depois a gente faz a equação da reta BC, porque eu tenho os pontos B e C. Em seguida eu faço uma outra equação de uma reta que passa pelo ponto A,
e é paralela à reta BC. E aí eu tenho duas equações, né, do primeiro grau, que representam essas duas retas, a interseção delas é o ponto D. Resolva aquele sistema, é o ponto D. Ok? Muito bem. Como eu disse, os vetores são objetos muito amigos. E conhecê-los, primeiro que não faz mal nenhum. E segundo que frequentemente ele consegue fazer coisas como vocês vão ver aqui. Não existe a palavra vetor. Isso aí é um típico exercício de geometria analítica. Mas se eu conheço a ferramenta, eu tenho liberdade de desenhar duas setas. Assim. Isso eu fiz, não está no enunciado. Eu estou usando essa ferramenta que eu acabei de aprender. Então, essas duas setas, elas são paralelas, porque figuram um paralelogramo, têm mesmo tamanho, porque os lados opostos do paralelogramo são iguais, e tem mesmo sentido, porque eu fiz assim, porque eu quis. Então, nesse caso, o vetor AD é o mesmo vetor BC. Tá? São representações do mesmo vetor. Acontece que cada vetor, as coordenadas de um vetor, né, eu obtenho, né, pela diferença entre as suas extremidades. Né? É a extremidade menos a origem. Então, no lugar de AD, eu posso escrever D menos A. E no lugar de BC, C menos B. Cuidado, né? Temos que ter ideia. Quando eu escrevo D, na verdade, o que está escrito ali é um vetor, né, que vai da origem até D. Isso é o que dá sentido a essas coisas. Portanto, as coordenadas de D são as mesmas coordenadas do vetor OD, portanto, não é? Basta fazer essa simples operação. A mais C menos B. A, 1, 2. Mais C, 8, 7. Menos B, 6, 4. Essas operações com pares ordenados já foram definidas e são facílimas. Então, D é o ponto 9 menos 6, 3. 7, 2, 9, menos 4, 5. Pronto. D é 3, 5. É imbatível essa solução. Não é? Imbatível. Não há nada mais simples do que isso. Então, isso já seria até uma motivação, né, para você dizer, pô, vetor é um bicho muito legal, muito bom. Outro exemplo, vamos chutar aqui o ponto A02, digamos, e o ponto B
Outra situação em que os vetores dão de 10 a 0 é questão de dividir um segmento numa certa razão. Livros trazem fórmulas para isso. Então, chutei 2 pontos ali, tá? Ponto A, ponto B, encontrar P no segmento AB, tal que AP sobre PB esteja na razão 2/3. Quer dizer, nesse meu desenho, eu dividi AB em 5 partes iguais, e o P então está aqui, né? Então, AP tem 2 partes, para PB, 3 dessas partes. Então, se eu tenho as coordenadas de A e B, como eu encontro as coordenadas de P. Mais uma vez, é um enunciado de um exercício de geometria analítica clássica. Porém, se eu tenho essa ferramenta e me acostumei a trabalhar com essa ferramenta vetor, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar um vetor que vai de A até P. Tá? Então, esse vetor é uma criação minha. E um outro que vai de A até o final. E vou usar agora essa noção de multiplicação de um vetor por um número. Se eu tenho vetores sobre a mesma reta, né, então um deles é algum número vezes o outro. Eu perguntaria para você, esse vetor verde AP, que fração ele representa do vetor inteiro AB? Isso para aquilo. Que fração é essa? 2/5. Está resolvido. Está resolvido porque, a partir desse momento, aqui, as coordenadas do vetor AP são as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, P vai ser dado por A menos 2/5 de A mais 2/5 de B. A menos 2/5 de A são 3/5 de A. Ou ainda P igual 3A mais 2B sobre 5. Sempre com atenção o que significa isso. P significa que o vetor OP ele é obtido da seguinte maneira. É 3 vezes o vetor OA, mais 2 vezes o vetor OB e 1/5 disso. Tá? Então, cuidado para não achar que eu estou somando um ponto com o outro. O significado disso, de somar um ponto com o outro, é que cada ponto está associado a um vetor que vai dar origem até ele. Então, isso é o que me permite fazer essas contas. Três vezes A, 0,2, mais 2 vezes B, 10,7, sobre 5. 20 sobre 5, 4. 6 com 14, 20. 4, 4. Pronto.
Nesse ponto, sempre tem um alunozinho que descobre que quando eu vou percorrendo aqueles pontos, as coordenadas vão andando segundo progressões aritméticas. E aqui é facílimo de entender isso, não é? Porque cada pedacinho desse é 1/5 do vetor AB. Né? Então, todos esses vetorizinhos aqui, esses pequenininhos, são todos iguais. Então, se eu tenho o ponto A, eu somo esse vetor e encontro esse pontinho aqui. Eu somo o mesmo vetor, encontro o seguinte. E assim como esse vetor pequenininho é sempre o mesmo, né? As coordenadas, tanto as abscissas quanto as ordenadas, vão caminhando segundo progressões aritméticas. É claro isso. Então, nesses pontos intermediários, né? De 0 até 10, em 5 partes, né? Eu vou andando de 2 em 2. Então, as abscissas são 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E as ordenadas vão caminhando de 1 em 1, né? 2, 3, 4 aqui, e assim por diante. Então, os vetores são coisas muito boas. Não. O módulo do vetor é o seu comprimento. Então, independente do lugar onde o vetor está desenhado, o vetor tem as suas coordenadas. Lembra que são as medidas desses catetos. Então, eu sempre posso desenhar o meu vetor a partir da origem e aqui eu tenho a representação do meu vetor V de coordenadas x e y. O módulo de V é o comprimento desse segmento, que nada mais é do que teorema de Pitágoras, comprimento da hipotenusa, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu tenho um módulo, eu tenho automaticamente a distância Então, se no plano eu tenho 2 pontos, A, digamos, x1, y1, e B, x2, y2, a distância de A até B nada mais é do que o módulo do vetor AB. Quem é o vetor AB? B menos A, ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1. Ter sempre em mente esse fato aqui, né?
As coordenadas de um vetor é quanto você deve somar a abscissa do primeiro ponto para obter a abscissa do segundo. E a segunda coordenada do vetor quer dizer quanto você deve somar a ordenada do primeiro ponto para obter o segundo. Então, a distância entre os pontos A e B é o módulo desse vetor, ou seja, a tradicional fórmula x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Bem, o tempo voa. Meu problema seguinte é o que está no quadro. Como trabalhar com ângulo reto? Repara que, como vetores não têm moradia fixa, né? Então, desde que eu tenha esse vetores contidos em retas perpendiculares, eu posso chamar os dois, né, para morar aqui na origem. Então, não preciso ficar desenhando coisas assim em posição geral. Essa é a posição melhor possível. Se eu tenho, então, A de coordenadas x1, vou botar, já botei x1, y1 lá, paciência. Podia ter chamado xy, x', y', né? Então, meu problema é que relação esses quatro números devem satisfazer para que eu tenha um ângulo reto, vetores ali perpendiculares. Vamos lá. Nada demais. Teorema de Pitágoras. Não é? Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos em outras palavras, né, o módulo do vetor OA ao quadrado mais o módulo do vetor OB ao quadrado é igual ao módulo do vetor AB ao quadrado. Bem, já sabemos tudo isso, não é? Módulo do vetor OA. O vetor OA tem essas coordenadas aqui. Então, o módulo dele é raiz quadrada de
x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, mais módulo ao quadrado, sem a raiz, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Módulo do vetor OB. Né? OB tem exatamente essas mesmas coordenadas. x1 não. Aqui está errado. x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Aqui que é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. O vetor AB, foi bom, já está escrito aqui, não vou escrever de novo. Então é módulo desse indivíduo aqui. Ao quadrado. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Beleza? Agora não precisa escrever. Vamos desenvolver isso aqui mentalmente. Aqui vai ter um x2 ao quadrado que vai cortar com esse. Vai ter um x1 ao quadrado também. Vai cortar. y2 ao quadrado sumiu. y ao quadrado sumiu. Então, tudo isso aqui desapareceu. Né? O que vai sobrar disso tudo? Vai ter um zero aqui do lado esquerdo. Vai sobrar o duplo produto aqui. Menos 2x1, x2. Menos 2, y1, y2. Simplifica por 2, traz tudo para o lado de cá. Essa é a condição de perpendicularismo. O produto das abscissas mais o produto das ordenadas dá zero. E a recíproca? Se eu tiver dois vetores, x1, y1, x2, y2, em que isso daqui ocorre, posso concluir que eles são vetores perpendiculares? Pode, se nenhum deles for o 0, 0. Tá? Então, se eu tenho isso aqui igual a 0, pode acontecer que, esse ponto aqui caia na origem. Aí isso aqui vai acontecer. Pode acontecer que o outro caia na origem. Mas se nenhum dos dois estiver na origem, então eles representam vetores perpendiculares. Essa conta, produto das abscissas mais o produto das ordenadas, chama-se o produto interno ou produto escalar dos dois vetores. Então, se eu tenho um vetor U, x1, y1, e um vetor V, x2, y2, o produto interno
estou usando essa notação para produto interno. O primeiro que está no livro é a notação que é usada no curso superior. Às vezes também você pode ter a representação do produto interno dessa maneira. Podem usar como quiser, sem problema algum. Tá? Botei assim só porque está no livro. Então, o que acontece com essa definição? Por enquanto, eu sei que se esse resultado for zero, e se nenhum dos dois vetores for nulo, então eles são vetores perpendiculares. Né? Mas se eu imagino dois vetores quaisquer e faço essa conta aqui, pode ser que dê qualquer coisa. Né? O que esse número representa? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, só para eu não ficar muito vazio, eu quero fazer aqui com vocês um último exemplo, bem rápido, para vocês perceberem o alcance do que eu estou fazendo. Imagine o seguinte. Imagine um quadrado ABCD, de qualquer tamanho. Tá, não vou nem escrever, eu estou falando, vocês estão anotando aí. Isso é um quadrado. Pegue um ponto P sobre o lado BC. Esse ponto aqui, esse ponto P é livre de se movimentar sobre BC. Trace a reta AP. Essa reta pode se mover também. Trace por C uma perpendicular a essa reta. Tá? Então, nós temos um quadrado a reta CQ é perpendicular à reta AP. Feito? Pergunta é: quanto mede este ângulo θ, que é o ângulo PQB? Calcule. Pergunta estranha, não é? Se eu não dei nenhum dado numérico, como é que eu vou pedir quanto mede esse ângulo? É porque esse ângulo, ele dá sempre a mesma coisa. Independente desse ponto P aqui, está mais embaixo ou mais em cima, esse ângulo dá sempre o mesmo valor. Então faz parte do exercício constatar esse fato. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um pequeno intervalo, aí a outra aula, que é minha também, que é Geometria Analítica no Espaço, mas eu vou ainda resolver isso junto com vocês e vou falar rapidamente a equação da reta e aí eu parto para a geometria espacial, tá bom? Então, daqui a pouquinho, assim, 15 para as 11, a gente volta.